Mas na Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota fez uma defesa. Ele defendeu a chamada PEC da blindagem e que deve ser votada hoje na Câmara dos Deputados. Vamos conversar com ela, especialista na cobertura de Congresso, Vitória Abel, ao vivo aqui nesta quarta-feira. Vitória, eu ouvia também que ainda alguns deputados estão numa incerteza, uma divisão de ideia, se isso é importante de fato ou se haverá uma reação do STF. Qual foi a justificativa e a defesa de Hugo Mota, então? Ótima tarde. Oi, Bruno. Boa tarde para você, para a Márcia, para todos que nos acompanham. Pois é, essa chamada PEC da blindagem deve ser votada ainda hoje e ela prevê uma proteção de parlamentares contra medidas cautelares, possíveis prisões e também mandados de busca e apreensão. O principal ponto dessa proposta é justamente que a Câmara e Senado, o plenário da Câmara e do Senado, autorizem a possíveis processos contra parlamentares que venham a ser feitos pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, antes de serem investigados, esses parlamentares terão de serem investigados no STF, esses parlamentares terão de ter o aval dos plenários da Câmara e do Senado. Nada irá para o STF sem a autorização das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Isso vai ser discutido, inclusive, daqui a pouquinho numa reunião dos líderes partidários aqui da Câmara, do Hugo Mota e do relator Lafayette Andrada, que é do Republicanos. Lafayette ainda não terminou de fazer o texto, o relatório dessa proposta, ele ainda está trabalhando, mas ele já nos disse que esse mote deve ser o principal da matéria, justamente a autorização dos plenários da Câmara e do Senado para que processos sejam abertos no STF. E como você disse mais cedo, o Hugo Mota defendeu essa proposta de PEC da blindagem justamente dizendo que os parlamentares estão ficando inseguros com a relação que está ocorrendo com o Supremo Tribunal Federal e com as diversas medidas cautelares que vêm sendo feitas pelo Supremo Tribunal e também pela Polícia Federal contra parlamentares. O Hugo Mota disse o seguinte, abre aspas, é uma demanda que atende o espírito da casa, é isso que temos conversado. Há vários partidos com o sentimento de que a casa precisa dessa medida, mas precisa ser que essa relação com a STF precisa ser melhor dimensionada do ponto de vista legal. Claro que existe uma divisão, principalmente entre governo, centrão e oposição. Oposição e centrão defendem essa proposta, acham que é necessária essa proteção dos parlamentares, mas o governo está contra. Inclusive, o líder do PT, Lindbergh Farias, explicou para a gente ontem que um dos pontos dessa PEC, que pode ser ao duplo grau de jurisdição, ou seja, você conseguir recorrer dentro de um processo no próprio Supremo Tribunal Federal, isso poderia abrir margem para que Jair Bolsonaro, por exemplo, peça um reexame do seu processo lá no STF. Então, existe esse temor do governo. E para a gente encerrar, além desse ponto principal que eu disse e também do duplo grau de jurisdição, o processo também vê os seguintes pontos, o projeto inicial prevê os seguintes pontos para os parlamentares, que opiniões, falas dentro do plenário só possam ser julgadas pelo Conselho de Ética da Câmara ou do Senado e não pela Justiça Federal e nem pelo STF. E esse projeto também prevê que prisão em flagrante só pode acontecer em casos de crimes inafiançáveis. Bruno. A gente segue com a Vitória ao vivo porque é o seguinte, existe ainda uma outra expectativa de votação que é o fim do foro, também na Câmara dos Deputados. É isso, Vitória? É isso mesmo. O presidente Hugo Mota colocou o fim do foro também na mesma pauta de votação, ou seja, hoje a mesma pauta contém PEC das prerrogativas e fim do foro privilegiado. Mas o que os deputados de centro, líderes próximos ao Hugo Mota, explicam é que essa pauta do fim do foro privilegiado, ela deve entrar em votação para ser rejeitada. Essa é a visão de líderes de centro e não de líderes de governo, que o Hugo Mota resolveu colocar isso na pauta para que o assunto seja encerrado, essa pauta seja rejeitada e a oposição, portanto, finalmente aceite o resultado de que o fim do foro privilegiado não vai ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Só lembrando que o fim do foro privilegiado é diferente da PEC das prerrogativas. O fim do foro privilegiado, ele prevê que os processos envolvendo parlamentares
parlamentares saiam do Supremo Tribunal Federal e possam ir para a Justiça Comum ou para uma segunda instância. Inclusive, mais cedo, o ministro do STF, Gilmar Mendes, falou sobre esse assunto e fez uma ponderação sobre os riscos de processos acabarem em Justiça Comum. Acho que faz todo sentido deixá-lo no Supremo Tribunal Federal. Nós assistimos, não faz muito tempo, episódios lamentáveis com a possibilidade de uso e abuso desse foro em todas as instâncias. Eu fico a imaginar, por exemplo, uma busca e apreensão determinada pelo juiz de Cabrobró na Câmara dos Deputados, ou uma ordem de prisão determinada por um juiz de Diamantina, minha cidade, um senador ou um presidente do Senado. Isso seria a subversão completa da nossa tradição jurídica e da nossa cultura jurídica. O que está a ocorrer, talvez, seja um tipo de casuísmo. Eu mudando o foro, eu tiro a matéria da competência do Supremo. Daqui a pouco a gente volta ao Supremo buscando proteção. Então, é bom que a gente tenha juízo nessas mudanças. Mas essa fala do ministro do STF, que aconteceu num evento do Fórum Empresarial LIDE, aqui em Brasília. Só para recapitular, então, hoje deve entrar na pauta de votação aqui na Câmara dos Deputados essas duas propostas de emenda à Constituição. PEC das prerrogativas, que prevê aval da Câmara e do Senado para que processos contra parlamentares continuem no STF, e PEC do fim do foro privilegiado, que retira esses processos do STF. Bruno e Márcia. Da Vitória, Abel, pelas informações. A gente volta com vocês aí de Brasília já já.